Gente, nós vamos fazer hoje a correção da atividade do livro na página 60 e 61. Eu resolvi fazer a correção gravada para facilitar o entendimento para vocês. Nós trabalhamos com o gênero aí no texto 2, notícia, e vocês têm no livro, né? Espero que vocês peguem aí o livro para acompanhar a correção. Vocês vão acompanhar na página 60. Para começar a correção, eu vou iniciar com a leitura do texto 2, que é um texto de notícia. 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. Nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. O texto é esse daí, vocês têm no livro. Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no Mar Mediterrâneo, em 3 operações de socorro nas quais trabalharam diversas embarcações que navegavam na região, informou a Guarda Litorânea da Itália. As operações aconteceram em coordenação com a Central Operacional da Guarda Litorânea em Roma, dependendo do Ministério de Infraestrutura e Transporte italiano, segundo um comunicado. Nas operações participaram embarcações do EUNAVFOR Med, uma operação da União Europeia no Mar Mediterrâneo, e da ONG Sea-Watch. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados assegurou recentemente em relatório que nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo rumo à Itália morreu. Além disso, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente desde julho de 2017, mas a taxa de mortalidade é mais elevada. Nós temos aí o texto, temos uma foto que ilustra o texto, e nós iremos então às questões de interpretação. A questão 1 pergunta qual foi o fato, que originou a notícia, e nós temos aí o fato das operações de socorro, que resgatam em um único dia 500 imigrantes e refugiados no mar Mediterrâneo. Este aí é o fato que gerou a notícia, é o fato central da notícia. Depois, na questão 2, pede para reler o título e o subtítulo da notícia. O título: 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo. E o subtítulo: nos 3 primeiros meses de 2018, um de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Na letra A do 2, pergunta o seguinte: quais informações chamam mais a atenção no título? E nós poderíamos dizer, até por uma questão de sensibilidade, que o que mais chama a atenção aí é a quantidade de imigrantes e refugiados resgatados em um único dia. São seres humanos, a situação difícil que eles vivem. Então, automaticamente, ao ler essa notícia, a gente se sente sensibilizado com essa situação triste, que eles passam, que eles vivem. A letra B pergunta que informações do subtítulo complementam as do título. Então, no subtítulo, nós temos um complemento ao título, que é a informação de que um de cada 14 imigrantes morreu cruzando o Mediterrâneo nos 3 primeiros meses de 2018. E a partir daí, deste título e deste subtítulo, o texto inteiro se desenvolve, dando uma amplitude à notícia. A letra C pergunta que tempos verbais são utilizados no título e no subtítulo, por que é feito esse uso. No título, o verbo, ali nós temos de vermelho, uma locução verbal são resgatados, ele é utilizado no presente do indicativo, ou seja, da ideia de algo que acontece agora, e no subtítulo é o pretérito perfeito, lá, cruzou o oceano, de vermelho também. Estes verbos são empregados desta forma
no pretérito perfeito do indicativo e também lá o primeiro no presente, para provocar o efeito de atualidade ou de situação ocorrida há pouco tempo. Na verdade, as formas verbais utilizadas nas notícias, geralmente, né, em sua grande maioria, será o tempo presente, para indicar a questão da atualidade da notícia, visto que a notícia ela é transmitida, né, quando pela televisão, ao vivo, então é algo que acontece naquele momento. E também quando é por revistas, jornais, geralmente é um fato muito recente e tem que se dar essa ideia de momento presente. Na questão D, na pergunta da letra D, que tempos verbais, aliás, pesquise no dicionário e na internet a diferença entre refugiados e imigrantes. Existe diferença, né? Imigrante é um indivíduo que venha a se estabelecer em um país que não é o seu, de origem. Refugiado, pessoa que se desloca para outra região ou país em decorrência de problemas com guerras, violência, conflitos diversos ou crises humanitárias. O caso da notícia, né, relata a questão mesmo da vida dos refugiados, o que eles enfrentam, né, nesse percurso aí de se refugiar para fugir dessas crises. O terceiro, nós temos então uma tabela, né, duas colunas, e é uma forma da gente compreender a estrutura da notícia. Essa mesma questão, da 3, ela se repetiu no primeiro exercício, na página 57, na questão 4, onde nós temos uma coluna com as perguntas para vocês preencherem. A pergunta 1 da coluna diz assim: qual foi o acontecimento relativo a essa notícia que foi dada no texto? O acontecimento: cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados no mar. Onde ocorreu? A questão 2 da tabela. No mar Mediterrâneo. Quando aconteceu? Em 13 de abril de 2018. Por que aconteceu? Imigrantes pretendiam entrar na Europa pelo mar Mediterrâneo de forma clandestina. Número 5. Como aconteceu? A Guarda Litorânea da Itália resgatou os imigrantes que estavam à deriva no mar. Então, nessas 5 questões do exercício 3, nós temos aí uma síntese, um resumo de toda a notícia, da estrutura ao fim do texto, né? Qual o acontecimento, onde ocorreu, quando ocorreu, por que aconteceu e como aconteceu. É o que está presente tanto na questão da notícia veiculada em qualquer meio que seja, quanto também na reportagem, que é um texto que aprofunda mais o assunto. Então nós temos a presença aí desses 5 pontos, que nos ajuda a compreender e interpretar o texto. Questão 4. Explique a relação entre a foto e a notícia, observando sua legenda e data. Na notícia nós temos essa foto, que ilustra, que é um bote aí, um navio lá mais adiante, e um monte de pessoas dentro desse bote. Então, a foto apresenta imigrantes refugiados num bote à deriva no mar Mediterrâneo em 12 de julho de 2016. Está aí a data da foto. Isso é importante, a gente saber a data da foto. E essa situação é bem semelhante à relatada na notícia, porém não é a mesma, não é o mesmo fato. Na notícia ocorreu uma mega operação para resgatar 500 imigrantes refugiados. Onde tem a palavra fato, aí tem um ponto, viu? Foi um erro no slide. Então, nós temos aí uma foto que se refere a uma outra situação e uma notícia, ambas diferentes, de datas diferentes, mas que trata da mesma situação, a situação dos refugiados. A questão 5. Releia o trecho da notícia. O próprio exercício, a própria questão já traz o trecho aí em destaque no livro, você pode acompanhar. Além disso, a Agência para os Refugiados advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente desde julho de 2017, mas a taxa de mortalidade é mais elevada. Qual é o fato apresentado nesse trecho? Então nós temos aí uma interpretação já do finalzinho da notícia.
O fato é, o número de chegadas diminui drasticamente desde julho de 2017, mas a taxa de mortalidade é a mais elevada, ou seja, isso retrata já a situação de perigo que as pessoas que buscam refúgio sofrem, passa. E a outra questão, na letra B, pergunta qual é a opinião apresentada nesse trecho. Embora a notícia ela seja dada de maneira bem pessoal, de qualquer sorte a gente ainda consegue perceber aí uma notícia que partiu daquela pessoa que escreveu o texto, a notícia, né? Então, qual é a opinião? A opinião é de que a Agência para os Refugiados advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está, aí a opinião está entre apóstrofos, né? Cada vez mais perigoso. Esta frasezinha que está aí entre os dois sinais representa a opinião de quem deu a notícia. Ou seja, aquele percurso está cada vez mais perigoso. Ele fez a interpretação de que estava cada vez mais perigoso, porque o número de chegadas diminuiu, mas o número de mortes ainda é muito alto, é muito elevado. Assim a gente conclui a interpretação, a correção do exercício da página 60 a 61 do texto 2 do gênero notícia. Hoje vocês irão, então, na sequência, na página 62, fazer novamente um estudo do texto 3, né, que é um novo texto, mas que é novamente o gênero reportagem. Vocês vão fazer aí a leitura do texto 3 do gênero reportagem, procurando entender a estrutura do texto e aquilo que ele aborda. Em seguida, responda o exercício, questões do 1 ao 12. Né? Agora, não precisa se preocupar de responder tudo agora, porque na aula de quarta-feira, são 2 horários, eu darei os 2 horários para que vocês continuem nesse texto 3, na leitura e na interpretação das questões do 1 ao número 12, e estarei disponível para tirar dúvidas. A aula de português de hoje consiste mesmo na correção e então no início aí dessa atividade, que é para hoje e para quarta-feira. Então não terá atividade no sistema. Agora teremos contato, né? Eu farei as correções, intervenções à medida do possível. Então eu agradeço a vocês a paciência, espero que tenham escutado com atenção o vídeo, que é muito esclarecedor, nos ajuda a compreender o texto, a interpretação, as características da notícia e ampliar, né, nosso repertório e nossa capacidade de interpretar textos.